Olá pessoal, tempos atrás eu tomei conhecimento de um quebra-cabeça da tabela periódica e logo percebi o grande potencial pedagógico que esse quebra-cabeça teria para o aprendizado da tabela periódica. Essa importante façanha da história do conhecimento humano, da história da ciência, que mostrou que por trás da grande quantidade de elementos químicos que eram conhecidos e também dos que viriam a ser conhecidos, havia uma estrutura, uma ordem, uma organização. Portanto, apresento a vocês neste vídeo a montagem do quebra-cabeças com o compartilhamento de várias noções interessantes sobre a tabela periódica enquanto o quebra-cabeças é montado. E ao final, faremos uma rápida consideração sobre as possibilidades pedagógicas desse quebra-cabeça. Vamos lá? O quebra-cabeças vem nesta caixa, onde aqui tem a marca da loja fabricante, um desenho do autor do quebra-cabeça e aqui a representação final, que na verdade vai ficar limitada a essa parte que eu estou indicando aqui. Essa outra parte é decorativa da caixa mesmo. Ao abrir, você vê que estão dispostas as peças e a primeira observação que a gente faz é que existem algumas peças bem grandes que vão nos ajudar a delimitar melhor a montagem do quebra-cabeça. Vai nos ajudar na nossa estratégia. As outras peças que indicam os elementos químicos podem estar inteiras ou não. Por exemplo, neste caso, a gente vê o símbolo químico, um pedaço do número atômico, um pedaço do nome, mas já é o suficiente para saber que se trata do ósmio. Nesta outra aqui, claramente nós temos o hélio, número atômico 2, símbolo atômico He. Aqui o astato e outros elementos químicos já aparecem incompletos. Por exemplo, aqui o cloro. Portanto, aqui eu preciso da complementação das outras peças para ter o nome dele, o número atômico e a massa atômica aqui embaixo, indicados completamente. Aqui está incompleto. Nós vamos começar pegando as peças que delimitam a montagem do quebra-cabeça. Aqui, por exemplo, é uma peça que faz um limite. Esta outra também, claramente, é um canto, veja. Então eu vou separar essas peças, porque elas vão nos ajudar a fazer a montagem do contorno do quebra-cabeça. E também vou separar as peças que contêm denominações relativas à tabela periódica. Esta também é uma peça de contorno, mas essa, por exemplo, contém uma denominação e não é uma peça de contorno, é uma peça interna. Então eu vou separar essas peças e assim vou montar a parte periférica de contorno do quebra-cabeças para ajudar que nós nos concentremos apenas depois na parte interna e possamos ressaltar os aspectos pedagógicos deste quebra-cabeças. Aí estão as peças do quebra-cabeças já separadas. Você tem então aqui as peças que representam os elementos químicos, aqui peças que representam classificações de elementos químicos na tabela periódica. Estas outras são peças que configuram o contorno do quebra-cabeça e aqui peças que constituem lacunas dentro da tabela periódica, mas que não têm nenhuma representação, apenas fazem parte da figura. Olhando para a capa do quebra-cabeça, eu vejo que ele é de tamanho A3, ou seja, são duas folhas de tamanho A4 justapostas. Então eu fixei essas duas folhas na bancada que eu utilizei para montar o quebra-cabeça e comecei já colocando duas peças, uma do canto inferior esquerdo, outra do canto inferior direito, para iniciar a montagem. Coloquei-as bem nos cantos. Mais tarde eu descobri que, na verdade, faltava cerca de 1 centímetro, um pouquinho mais, para completar o tamanho A3. E, na verdade, o quebra-cabeça vai ser um pouquinho mais estreito, mas isso vai ser descoberto ao longo da montagem. E essa é a figura que eu utilizei como referência, que é a própria figura da caixa, para que você saiba qual é o quadro que você tem que conseguir. Iniciei a montagem
com as peças da beirada, algumas delas, e logo recorri ao primeiro elemento químico, que é o hidrogênio. Era uma peça fácil de localizar, porque é o único elemento químico caracterizado pela cor branca nessa tabela periódica. Destacando o hidrogênio, nós temos número atômico 1. Você sabe que o número atômico é a identidade do elemento químico. Cada elemento químico tem seu número atômico. A cada número atômico corresponde um único elemento químico. O número atômico é o número de prótons no núcleo. E no átomo neutro é também o número de elétrons. O primeiro elétron vai ser identificado como pertencendo ao orbital 1s1. 1, primeira camada, número quântico principal 1, S, orbital do tipo S, número quântico azimutal 0. Já vamos recordar esses detalhes. Em seguida, partimos para o segundo elemento químico, número atômico 2, o hélio, e você já sabe, no caso do hélio são 2 prótons, portanto 2 elétrons no átomo neutro, e você tem aí, portanto, a configuração eletrônica do hélio representada como 1s2. Os 2 elétrons do hélio vão para o orbital S do primeiro nível. E assim esse orbital já está completo. Cada orbital abriga no máximo 2 elétrons. Temos apenas um orbital S na primeira camada. É hora de recordarmos como representar a configuração dos elétrons em um átomo. Isso se faz através da regra de Madelung, também conhecida como princípio de Aufbau. Madelung, físico alemão que descobriu pela primeira vez essa regra, e Aufbau é a palavra alemã para construção. A situação do elétron no átomo é caracterizada por 4 números quânticos. O primeiro número, chamado quântico principal, no caso dos elétrons dos átomos na tabela periódica, pode ir até 8 e nos diz em que camada o elétron está. O segundo número quântico, chamado azimutal, aqui representado pela letra L, nos diz qual é o tipo de orbital em que esse elétron está. L igual a 0, orbital do tipo S, L igual a orbital do tipo P, 2, orbital do tipo D, 3, orbital do tipo F. Temos também o terceiro número quântico, que é o magnético, que nos diz qual é a orientação desse orbital no espaço. Para o S, apenas uma orientação, para o P, 3 orientações, para o D, 5, para o F, 7. E para cada orientação do orbital, teremos ainda a possibilidade de 2 orientações diferentes do momento de dipolo magnético do elétron. Isso é caracterizado pelo número quântico de spin, que pode ter 2 valores. Portanto, na conclusão geral, cada orbital poderá ter até 2 elétrons. Por exemplo, no caso do S, como é só uma direção, só um orbital S, serão 2 elétrons. No caso do P, sendo 3 direções, teremos 6 elétrons. Cada direção, um orbital, cada orbital, 2 elétrons. No caso do D, teremos até 10 elétrons, 2 para cada orbital caracteriza uma direção desse orbital no espaço. O F, 7 orbitais, portanto 14 elétrons podem ser abrigados pelos orbitais do tipo F. Existe, teoricamente, o orbital do tipo G, do tipo H, que poderiam aparecer aqui na 5ª camada, na 6ª camada indo até H, mas não há elétrons suficientes para chegar a essa configuração no caso dos átomos no estado fundamental, que é a situação que estudamos quando tratamos da localização dos átomos na tabela periódica. E a regra de preenchimento funciona da seguinte forma. Veja, primeiro, nós começamos colocando os elétrons no primeiro orbital disponível, que é o S da primeira camada, que pode abrigar até 2 elétrons. É o caso que você viu do hidrogênio e do hélio. O terceiro elétron, que é aquele que vai caracterizar o átomo de lítio, já vai aparecer na camada 2, orbital S. E
também o quarto elétron ficará ali, porque cabem 2 elétrons. Agora, já o quinto elétron, que é aquele que vai caracterizar o átomo de boro, já vai entrar num outro subnível, o subnível 2p. Como esse subnível aceita até 6 elétrons, nós podemos chegar até um elemento de número atômico 10, precisando apenas dos níveis 1s, 2s e 2p. Já o 11, que vai ser o sódio, já vai precisar do 3s. Então teremos aqui um elétron no subnível 3s. Mais um elétron no subnível 3s. Já o número atômico 13 já precisará do subnível 3p. E assim você vai seguindo aquela seta. Serão 6 elétrons para preencher o 3p, depois 2 para o 4s. E aí, nesse momento, quando tivermos 21 elétrons, já precisaremos do subnível 3d. É o subnível D da terceira camada. Será o caso do escândio. E aí nós vamos ver como que vai ser o preenchimento a partir daí. Os outros detalhes vou mostrar na construção da tabela periódica, que vai acontecer com a montagem do quebra-cabeça. Mas a sequência é essa, e aí você continuará preenchendo os elétrons nessa sequência que vocês estão vendo aí. Até chegar no subnível 8s, que eu vou precisar para a configuração do elemento químico de maior número de prótons no núcleo, e, portanto, de elétrons na eletrosfera que conhecemos. Fui juntando as peças, colocando agora algumas daquelas que têm classificações dos elementos químicos, e aí falei, bom, temos que começar por algum lugar. Vamos começar pelos gases nobres, lá no canto direito, finalizando a tabela periódica. Muito bem, houve época em que era comum nós memorizarmos a posição dos elementos da tabela periódica através de frases mnemônicas. Por exemplo, com essa frase que eu estou mostrando, era possível identificar os elementos químicos do grupo ou família dos gases nobres, e aí a montagem fica simples de fazer, mas é óbvio que, no caso, é mais fácil você localizar pelas peças, pela cor das peças e pelos números atômicos. Então aí fica fácil de você montar o grupo dos gases nobres. Destacando esse grupo e recordando aquela tabela, aquele diagrama da regra de Madelung, nós vamos mostrar a configuração eletrônica de cada um desses elementos químicos. Então, seguindo aquela regra, nós vamos ter essa sequência que vocês estão vendo aqui. Basta você olhar para a figura, você vai ver que essa é a sequência para cada um dos elementos químicos. Agora, o radônio, de número atômico 86, 86 prótons no núcleo, 86 elétrons na eletrosfera, e, finalmente, o último elemento químico conhecido, o ganesônio, número atômico 118, aí repetir a configuração até 6p6 e depois termino com os últimos 32 elétrons. Você vai ver claramente que existe um padrão sendo obedecido aí. No caso do neônio, você veja que 1s2 corresponde exatamente à configuração eletrônica do hélio. No caso do argônio, até o 2p6, nós temos a configuração eletrônica do neônio. Então nós podemos substituí-la pela representação do neônio entre colchetes, assim como usei no caso do hélio. Você tem a representação da configuração eletrônica do elemento químico, mas de forma mais concisa. Agora você já vai perceber, portanto, que aqui nós temos o argônio, o criptônio, portanto, terá essa configuração. A do xenônio vai ser a do criptônio, e mais a própria dele. A do radônio vai ser a do xenônio e mais aquela distribuição. E finalmente a do ganesônio vai ser a do radônio mais essa distribuição. Isso facilita demais para você representar a configuração eletrônica de átomos de grande número atômico. Será usada correntemente em toda a tabela periódica. Agora vamos para o canto esquerdo da tabela. Vamos na coluna 1A, grupo 1A ou 1, dependendo da tabela que você usa. Também vale a pena recordar uma frase mnemônica, outra variação de uma frase para recordar
esse grupo número 1, e aí está a montagem, agora em destaque, hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Lembrando a configuração eletrônica, diagrama de Madelung, esta será a configuração eletrônica de cada um, lembrando aquela representação com os gases nobres, finalizando agora com o césio e com o frâncio, e aí você vê que cada um desses elementos termina com o último elétron colocado no orbital S de cada camada. A diferença é que nós temos, no caso do lítio, 2 camadas, no caso do sódio, 3 e assim por diante. Esta coluna caracteriza um grupo ou família constituído pelo hidrogênio e pelos metais alcalinos. Agora, vamos ao segundo grupo, segunda coluna, completando. Também há uma frase mnemônica. Por essa frase, a gente vê que está faltando ali o rádio. Eu tinha tido uma certa dificuldade para encontrar a peça, encontrei. Já coloquei também a peça que representa os metais alcalinos, que corresponde à primeira coluna, mais o hidrogênio, que não é considerado metal alcalino. A esses são os metais alcalinos terrosos, peça que foi utilizada também agora na montagem. E a configuração eletrônica deles é a seguinte, sempre terminando em S2. Então agora você veja, no grupo 1 eles terminaram com S1, no grupo 2 terminam com S2, 2 elétrons no orbital S. Essa vai sendo a ordenação dos elementos na tabela periódica. Vejam que a tabela foi proposta por Mendeleev através do estudo de propriedades químicas e físicas dos elementos. Somente depois é que foi descoberta a estrutura atômica e a ideia de distribuição dos elétrons por camadas, subníveis, orbitais na eletrosfera. Vejam o nível de sofisticação que houve no trabalho original de montagem da tabela periódica, a tal ponto que nessa estrutura já estava mostrada de maneira implícita a forma como os elétrons se distribuem na eletrosfera do átomo. Recordo com vocês que o hélio estava lá do outro lado da tabela, no canto direito, mas eu posso, de certa maneira, também imaginar que ele poderia ser colocado nessa posição que eu mostrei, porque ele também termina com S2. Existe até quem proponha essa colocação do hélio nessa posição, mas não é aceito pela maioria dos químicos e, portanto, o hélio mantém-se lá do outro lado da tabela, em companhia daqueles que têm uma maior afinidade química com ele. Vamos para o canto direito novamente, lá dos gases nobres. Logo à esquerda dos gases nobres, nós temos os halogênios. Vamos construir esse grupo. Trata-se do grupo número 17 ou 7A. Há uma frase mnemônica também, que aí está, e ela nos ajuda a encontrar as peças para montar essa sequência dos halogênios. Em destaque, flúor, cloro, bromo, iodo, astato e tenesso. Vamos utilizar o nosso diagrama para mostrar a configuração eletrônica desses átomos. Por exemplo, o bromo, número atômico 35, aí está, o iodo 53, astato 85, tenesso 117. E aí vocês vejam que todos eles terminam com P5. Tá? O último elétron é colocado de forma a ocupar a quinta posição no subnível P desses átomos. 2P para o flúor, 3P para o cloro e assim por diante até 7P para o tenesso. Ah, e lembrando que são 7 elétrons na última camada, né? 2S2, 2P5, dão 7 elétrons na camada número 2 e assim por diante. Esse grupo é o 17 ou 7A. Aí temos já uma visão do que é que foi montado. Primeiro grupo, grupo 1 ou 1A, grupo 2 ou 2A, grupo 17 ou 7A, grupo 18 ou 8A. Aqui alguns detalhes de peças que vão sendo encontradas, vão compondo a figura, até que nos localizamos ali no segundo período. Cada linha horizontal é chamada de período. O primeiro período compreende apenas o hidrogênio e o hélio, números atômicos 1 e 2.
Já o segundo período começa lá no lítio 3, prossegue até o neônio, número atômico 10. Vamos ver então agora essa parte do segundo período. Procuramos as peças, começando com o número atômico 5, indo até o 8, e aí estão boro, carbono, nitrogênio e oxigênio. A configuração eletrônica deles é facilmente encontrada pela regra de Madelung, e você vê aí que há uma sequência em que vão sendo preenchidos os orbitais P do segundo nível. Essa é uma característica dos elementos do segundo período. Nessa parte, e você se lembra que o flúor terminava em 2s2, 2p5, o neônio em 2s2, 2p6. Então isso completa a formação do segundo período da tabela periódica. Essa parte nos incentivou a procurar os demais elementos ali que completam o terceiro período. Formamos então aí já o terceiro período. Aqui também alguns elementos do quarto período. O quarto período é maior, compreende alguns elementos que vão aparecer posteriormente aqui. Trata-se de um quebra-cabeça. Nós estamos montando à medida em que conseguimos encontrar as peças e ajustá-las no que já foi feito. Não é uma ordem estritamente numérica de números atômicos. Essa é uma das coisas interessantes dessa brincadeira que estamos fazendo. Com o diagrama de Madelung, nós vemos aí as configurações do alumínio, do silício, do fósforo e do enxofre. E você veja que tem essa configuração na última camada S2P1, S2P2. Então você vê que o elétron que vai diferenciando um átomo do átomo anterior é colocado no subnível P. Agora, para o período seguinte, que será o quarto, a configuração será para o gálio, número atômico 31, é essa que vocês veem. Vejam que aí agora apareceu o subnível 3D. Nos elementos que antecedem o gálio, esse subnível terá sido preenchido. Quando ele está completo, chega-se ao gálio, que vai levar o primeiro elétron do subnível 4P. Então veja, você, nos elementos anteriores que não foram mostrados ainda, você preencheu o subnível 3D, porque você vinha lá do 4S já completo, preencheu o subnível 3D e aí precisou do subnível 4P. Então é essa ordem do diagrama de Madelung que vai justificando o que vocês estão vendo. Agora mais um elétron no nível 4P e assim por diante. E aí você teria também o bromo, que já foi feito, seria aqui 3D10, 4P5, e você teria o criptônio 3D10, 4P6. Agora, para os elementos do período inferior, aqui já quinto período, você teria para o índio essa configuração, obedecendo já a situação que vocês viram nos anteriores, apenas mudando o nível. Da mesma forma para o talho. Agora, com o crescimento do número de elétrons, já foi preciso lançar a mão do orbital 4F nos elementos que antecedem o talho, que serão vistos posteriormente, e com o subnível 4F completo, você foi para o 5D, também foi usado completamente, e aí você precisou do 6P para a configuração eletrônica desses átomos. Da mesma forma, você terá para os últimos elementos ali abaixo essa configuração que você está vendo aí. Não vou repetir, é muito semelhante à anterior, apenas mudando os níveis, aumentando uma unidade em cada um. Veja a comparação. 6S, 4F, 5D, 6P, 7S, 5F, 6D, 7P. Temos aí a série dos lantanídeos completa, vamos tratar deles daqui a pouco. Também foi uma configuração que não foi difícil de encontrar, porque a essa altura o número de peças já está diminuindo. Veja que temos essas peças ainda, e aí agora a gente vai fazer a construção da parte dos metais de transição. Então comecei com essa montagem, mais alguns elementos para completar este período, que será o quarto período. Então veja, agora está completo o quarto período com os metais de transição do escândio ao zinco. As configurações eletrônicas aqui, bom, aqui haverá algumas novidades.
O que ocorre aqui é o seguinte: pela configuração que vocês estão vendo até agora, temos os elétrons do subnível 4s e depois os 3d sendo preenchidos. Então a energia do 3d é maior do que a do 4s. Entretanto, com esse número de elétrons que já temos, eventualmente ocorrem algumas anomalias. Há casos em que a repulsão provocada pelos elétrons que já estão na configuração eletrônica eventualmente leva a energia do subnível 4s para cima do 3d. Há um deslocamento entre os dois. Então, às vezes, são preenchidos primeiro elétrons do subnível 3d e depois do 4s. Nessa linha, haverá isso em dois casos que eu vou mostrar para vocês agora. Então, veja, o Scandia obedece normalmente ao diagrama, eu nem representei agora aí, vocês já se lembram bem. O titânio também obedece normalmente ao diagrama de Madelung, também o vanádio. O cromo não, ficou de fora, vocês já vão ver a diferença. O manganês obedece normalmente até o zinco, havendo duas anomalias. No caso do cromo, um elétron que deveria ir para o orbital 4s acaba indo para o 3d, fazendo essa configuração 4s1, 3d5 diferente da configuração dos demais. Para o cobre ocorre algo similar. Essas configurações são calculadas para situações de átomo isolado. Situação semelhante à que ocorre quando os átomos estão na fase gasosa, porque eles estão distantes uns dos outros e há muito pouca interação de um átomo com o outro. Nas situações de reações químicas, de proximidade de átomos uns com os outros, pode haver interações eletromagnéticas que levam de novo à configuração normal, que seria o 3D acima do 4S. Mas essas anomalias não têm consequências nas reações químicas e nós as mostramos aqui para que você não se surpreenda ao ver essas configurações anômalas ao consultar uma tabela periódica. O passo seguinte agora é completar essa parte dos metais de transição. Estão indo agora para os metais de transição do quinto período. Veja, o ítrio, estes outros têm a configuração obedecendo à regra de Madelung, inclusive o ítrio, mas nós temos as exceções aí no nióbio, no molibdênio, no rutênio, ródio, a prata e o paládio, que tem algo mais interessante ainda, que é nenhum elétron no subnível S e os 10 elétrons do subnível D. Da mesma maneira, agora no sexto período, o áfnio e todos esses demais têm uma configuração normal. Vejam que agora apareceu também o subnível F, mas existem as exceções que não obedecem rigorosamente à regra de Madelung, que são a platina e o ouro, aí mostrados para vocês com orbital S com apenas um elétron. Finalmente, o sétimo período dos metais de transição. Veja que o sétimo período é toda a linha da tabela periódica. Aí nós estamos tratando apenas dos elementos, dos metais de transição do sétimo período. Aí você vê que todos eles têm a obediência normal à regra de Madelung. Neste caso não há exceção. Bom, outros aspectos da nossa montagem. Vejam que agora ela já está completa em termos de elementos químicos. A linha referente aos actinídeos foi completada. E vejam que aí agora vamos destacar a distribuição eletrônica desses elementos. No caso primeiro dos lantanídeos, começando com o lantânio. Veja que o lantânio tem uma situação curiosa. Temos aí 6s, 4f e 5d, mas ele começa preenchendo 5d antes de 4f. Nos demais, não é isso que ocorre. Veja, seguindo a ordem de Madelung, é o F primeiro para depois o D vir. O 4F primeiro para depois o 5D vir. Mas isso vai sofrendo algumas alterações, são as exceções que vocês já sabem, já conhecem, e depois nós temos aqueles que obedecem rigorosamente à regra de Madelung. Finalmente, o lutécio. Veja que no caso do lutécio, o elétron que diferencia pertence ao orbital 5D. Nos outros, o elétron diferenciador está no orbital
de tipo F, com exceção do lantânio. Por causa disso, esses elementos serão considerados do bloco F, vamos ressaltar isso no final, enquanto este aqui será considerado um elemento do bloco D. No caso dos actinídeos, também haverá várias exceções. Vejam, se você seguir a regra de Madelung, depois do orbital 7s, você deveria utilizar o orbital 5f, mas você veja que no caso do actínio, primeiro é usado o orbital 6d. No caso do tório, número atômico 90, de novo não é utilizado o orbital F, dá-se preferência ao 6d. Somente no protactínio 91 nós começamos a ter a utilização do orbital F, agora com 2 elétrons de uma vez, mas ainda não está obedecendo à regra, porque deveria deixar vazio o orbital D. E você veja que isso vai acontecendo ainda fora da regra, até no caso do plutônio. Aí sim nós termos o aproveitamento dos orbitais 5f antes do 6d, que é o que a regra de Madelung prevê. Aí, correto, regra de Madelung. Não está correto, de novo, veja, foi utilizado um orbital 6d antes de preenchimento dos orbitais 5f. Aí voltamos à regra de Madelung. Aí agora sim, todo mundo obedecendo à regra de Madelung. Aí finalmente, no caso do Laurêncio, cujo nome apareceu aqui com um erro, tá? Uma pequena falha da tabela periódica, que é um pequeno erro dessa tabela, sem maiores consequências. E aí você veja que aparece o uso do orbital 7p antes de se preencher o orbital 6d. Também é algo bastante anômalo para esse elemento. Bom, aqui apenas um detalhe dos lantanídeos e dos actinídeos, lembrando que essa série estaria colocada nesse ponto aqui. Mas se ela for colocada nesse ponto, você teria que estender a tabela periódica no sentido horizontal, desfigurando bastante a forma concisa com que ela é apresentada. Por isso, ao invés de colocar essa série aqui, o que esticaria a tabela periódica, essa série é tirada daqui e colocada à parte para evitar esse esticamento e colaborar com a concisão da tabela. Da mesma maneira, os actinídeos correspondem a uma série que seria colocada neste ponto, logo após o rádio. Veja, número atômico 88, número atômico 89. Mas da mesma maneira, ela provocaria um estiramento horizontal da tabela. Para evitar esse desfiguramento, ela é tirada daqui e colocada aqui embaixo, como vocês viram no caso dos lantanídeos. Aqui do outro lado, então ela termina no lutécio, de número atômico 71. A dos actinídeos termina no laurêncio, de número atômico 103. E em seguida vem o Rutherford, de número atômico 104. Então você vê realmente que essas duas séries foram retiradas daqui e posicionadas embaixo para uma representação mais concisa dos elementos químicos. Agora aqui você vê que a tabela está praticamente completa, agora virou só um joguinho mesmo, né? As peças que estavam faltando são essas, e eu fui preenchendo gradualmente, então estou mostrando aí, aos poucos fui completando as lacunas que faltavam, e aí no final temos somente essas lacunas, agora 4 peças, agora 3 peças, agora 2 peças, eram as duas que estavam faltando e elas completam o nosso quadro. E aí está a tabela periódica resolvida como um quebra-cabeça, de uma forma metafórica, aproximadamente aquilo que foi feito por Mendeleev e outros antes dele, só que eles não sabiam qual era a configuração que deveriam chegar. Apenas acreditavam, especialmente no caso de Mendeleev, que havia uma estruturação dos elementos químicos. E essa estrutura acabou sendo revelada pelo raciocínio dele, fixado, atento às propriedades físicas e químicas dos elementos. Um detalhe interessante é que este bloco, formado pelo hidrogênio, metais alcalinos, alcalino-terrosos e pelo hélio, é chamado de bloco S, porque o último elétron que entra na configuração eletrônica desses átomos é um elétron de orbital S. Já este bloco é chamado de P
Porque o último elétron usado para montar a configuração dele vai num orbital do tipo p. Este, junto com o lutécio e com o laurêncio, constitui o bloco D, porque o último elétron usado para montar a configuração desses átomos é um elétron de tipo D. E, finalmente, este conjunto é chamado de bloco F, porque o último elétron usado para montar sua configuração é um elétron que vai no orbital tipo F. Agora que nós brincamos com a montagem do quebra-cabeça, você já pode ficar imaginando quantas atividades podem ser feitas com este quebra-cabeça em ambiente de estudo ou de sala de aula. Para não alongar mais este vídeo, eu deixei enumerada na descrição várias atividades, pequenas atividades, que você pode fazer num ambiente de estudo ou de sala de aulas. Mas só para ter uma ideia, por exemplo, você pode distribuir para os alunos peças com os elementos químicos e depois você pode perguntar coisas do tipo: quais de vocês têm um elemento químico cuja configuração eletrônica termina, por exemplo, em P5 ou em S1? Só disso você já pode tirar várias considerações, porque aqueles que se apresentarem com a configuração P5 logo vão perceber que são todos representantes do grupo dos halogênios, aquele grupo 7A na nomenclatura antiga ou grupo 17 na nomenclatura mais atualizada. Essas atividades estão elencadas na descrição e muitas outras certamente serão possíveis. Inclusive, espero que vocês, ao comentar o vídeo, apresentem ideias que vocês achem que ajudariam na compreensão da tabela periódica com a utilização deste quebra-cabeça ou de algum quebra-cabeça similar envolvendo a tabela periódica. Bem, era isso que eu queria compartilhar. Espero que vocês tenham apreciado o vídeo e que venham a se divertir com essa tabela periódica se tiverem acesso a ela. Um grande abraço e não se esqueçam, neste canal, a ciência é a meta e a educação é o caminho. Até o próximo vídeo!